Muito bem, muito boa tarde a todos. Eu sou o André Ricardi, sou vice-presidente de operações do PMI Capítulo São Paulo. Nós estamos aqui no terceiro dia do evento dos webinários lusófonos, que é uma ação conjunta dos PMIs capítulos de Portugal, de Angola e de São Paulo. E estamos aí tratando nesta série agora da construção civil. Então tivemos um evento com palestrantes do Brasil, Marco Portugal. Tivemos um evento na semana passada com Mandavela, de Angola, e hoje temos a Ana Madeira aqui, que foi convidada pelo PMI Portugal. Eu vou passar, não sei se o Alcides está conectado, de Angola, Alcides? Acho que ainda não. Então, nós abrimos para ele ao final. Eu vou passar, então, para a Isabelina Jorge, que é a representante do PMI Portugal. Um ótimo evento para todos. Muito obrigado. Muito obrigada, André. Muito obrigada a todos os participantes que estão connosco hoje. Eu estou aqui na qualidade de vice-presidente de Governo, Políticas e Secretariado do PMI Portugal Chapter. Vocês têm tido nestes webinars lusófonos a sorte grande, agora hoje é só a aproximação, porque o número 1 está de joelho ao peito, mas está connosco e fez a reunião preparatória connosco. Cabe-me a mim começar por dizer da satisfação que é para nós este evento, esta iniciativa Interchapter, de colaboração Interchapter, que é uma coisa sempre muito querida por vários chapters e realmente por Chapter de Portugal há bastante tempo, com os nossos colegas de Angola, com quem começámos intensamente a colaborar desde 2018 e agora com os nossos colegas de São Paulo. É um prazer e esperemos que continuemos. Vou-vos apresentar quem é que vai animar esta sessão e que é a nossa querida colega e oradora Ana Isabel Lameiras Felizardo Madeira. É realmente feliz ela ter Felizardo no nome, porque nós somos felizes por tê-la encontrado para vos apresentar. Temos muito orgulho em apresentar-vos uma comunicadora que é eloquente, experiente e fundamentada, e vocês vão perceber que isso resulta o seu currículo é de tal maneira impressivo que eu até vou ter aqui um bocado de dificuldade em correr isto tudo. A Isabel Madeira é licenciada em Engenharia Química, ramo de processos de indústria pelo Instituto Superior Técnico, desde 90. E, de facto, terminando este curso há 30 anos, Ana, foi só há 30 anos, eu já terminei o meu há 41, portanto, é jovem, não é? Terminando o seu curso inicial há 30 anos, ela dedicou-se, de facto, durante uma década à atividade de processo, ambiente e segurança na indústria de pasta e papel, e foi responsável por numerosas atividades e trabalhos e projetos naquela indústria, estudos de impacto ambiental, diagnóstico de segurança, análise do risco, concepção e implementação de sistemas de gestão de ambiente e segurança, licenciamento industrial e engenharia de processo. Mas como todas as pessoas que gostam de desafios, a partir de 2000 ela passou à área de consultoria de engenharia, essencialmente em tarefas ligadas à gestão e coordenação de projetos, não é? Por isso é que ela é nossa colega desde há muito tempo nisto. E, portanto, envolver todo o circuito desde o procurement, portanto, a subcontratação, até a conclusão dos empreendimentos. Portanto, consultora de largo espectro no ciclo de vida destes projetos desta área, e com particular destaque para a experiência de 20 anos na coordenação, controle e gestão contratual de contratos de projetos, empreitadas e fornecimentos, incluindo a elaboração de peças processuais para os diversos procedimentos, como é normal. Também possui experiência na administração de empresas de engenharia e na direção, gestão e coordenação de projetos pluridisciplinares, em estudos e projetos ambientais, gestão de risco, segurança, gestão da contratação, planeamento e controle de custos para projetos ferroviários e sistemas de metro, projetos industriais, barragens, requalificação urbana, edifícios, portos e aeroportos. E isto é uma mulher relativamente jovem ainda vai fazer no resto da sua vida. Também da idade muito particular destaca a intervenção ao nível da administração operacional de delegações e empresas subsidiárias nacionais e estrangeiras e da gestão de contratos, incluindo a componente operacional, técnica, comercial e económico-financeira e a coordenação e assessoria jurídico-contratual, exercendo atualmente funções como diretora contratual e jurídica, que acumula com as funções de diretora operacional da Madeira e responsável pela atividade do Peru na Consulgal S.A.
Mas, além disso, a nossa convidada de hoje também participa em atividades que eu suponho que são voluntárias, atividades associativas, designadamente na Ordem dos Engenheiros, desde 2001. Nós também somos todos voluntários, por isso gostamos muito de saber que esta componente também existe. Portanto, desde 2001 ela tem colaborado com a Ordem dos Engenheiros, ao nível da Comissão de Especialização de Engenharia e Segurança, em representação da Ordem dos Engenheiros na atribuição de títulos de especialista, etc. E, paralelamente, como não podia deixar de ser, porque precisamos de aprender com ela, tem desenvolvido atividade docente e de formação nas áreas de segurança e do ambiente na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, até 2006, no ISLA, eu também dei aulas no ISLA, Instituto Superior de Línguas e Administração 2002, na Administração Regional de Saúde do Porto, na Ecosaúde, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, no Sem Fim, na Associação Industrial do Minho, participando também em provas públicas para a atribuição do título de especialista no Instituto Politécnico do Porto, nos quais tem participado igualmente como arguente. E como veem, nós temos aqui alguém que tem uma experiência polivalente e que nos vai trazer um tema interessantíssimo, designado desta maneira tão engraçada, como informação como código genético do projeto. Mas antes de dar a palavra à Ana Madeira, eu queria... além de lhe agradecer em nome do PMI Portugal, agradecer também a duas pessoas que vão aqui moderar o debate na fase de perguntas, que são nossos associados do PMI Portugal e nossos muito queridos voluntários, designadamente do PMI Portugal nas escolas e não só, a Sílvia Castilho Martins, que sim é de Engenharia Civil, e o nosso Lenine Moreira, um nome muito, que estávamos aqui a comentar, que é um nome muito de celebridade. O Lenine é engenheiro eletrotécnico, e como não podia deixar de ser, os eletrotécnicos também mexem a borracha em todo lado. O seu trabalho é fundamentalmente na área da gestão também de obras e de infraestruturas. Obrigada, Lenine e Sílvia, por apoiarem aqui a Ana Madeira na fase de perguntas, e espero que todos os participantes considerem útil este momento de aprendizagem que aqui vai começar com a Ana. Muito obrigada. Obrigada, Isabelina, muito obrigada pelas suas generosas palavras. Obrigada também ao André, que tem sido aqui um pivô muito importante na condução deste processo. Obrigada, naturalmente, ao PMI Portugal pelo convite feito, que recebi com todo o gosto. E um especial obrigado a todos os participantes que, sobretudo em Portugal e Angola, ao final do dia se dispõem a gastar aqui um bocadinho de tempo para ouvir algumas coisas que eu espero que não seja novidade para ninguém e que seja apenas e só uma oportunidade para uma partilha que na fase de perguntas e respostas creio que poderemos todos, enfim, no fundo, trocar experiências e colocar as questões que mais nos animam neste momento, em que o setor da construção civil, como todos já percebemos, tem desafios pela frente que ainda não sabemos quais são, e, portanto, dificilmente saberemos exatamente como os vamos ultrapassar, porque realmente o mundo em que vivemos neste momento e em que toda a incerteza que esta pandemia nos trouxe obriga-nos, e sentimos isso e todos os dias vemos os governos a caminhar nesse sentido, obriga-nos a encontrar soluções para animar a economia, em que os grandes empreendimentos e a construção de grandes infraestruturas parecem ser um caminho que todos reconhecem como uma forma muito eficaz de animar a economia e retomarmos todos uma normalidade de que necessitamos. E, de facto, eu hoje gostaria de começar, este tema não foi escolhido pelo PMI Portugal, que generosamente me deixou completamente livre para escolher o tema, e, de facto, da experiência que tenho, e sobretudo por ser externa a esta atividade da construção civil, porque isto um engenheiro químico a falar de construção civil pode ser um bocadinho complicado de entender, aquilo que eu procurei foi trazer uma experiência que, de facto,
sem dúvida alguma, tenho a certeza que todos entendem, é que em qualquer grande projeto, grande ou pequeno, mas hoje estamos a falar de projetos de grandes infraestruturas, em qualquer projeto, a informação e a maneira como se gera informação e se conduz a informação e se faz uso da informação em devido tempo é aquilo que dita a materialidade e a realidade de qualquer projeto. E aproveitando o facto de esta iniciativa ser um conjunto de uma associação entre um conjunto de países lusófonos, e daí o título do Webinários Lusófonos, achei por bem começar com uma definição do dicionário da língua portuguesa que a todos nos une. Pois com mais ou menos açúcar, como se diz no Brasil, mas o que é facto é que estes nossos 3 países falamos todos a mesma língua, e esta é a definição que vem no dicionário da língua portuguesa da Porta Editora, que para os nossos colegas do Brasil e de Angola ficou a saber que é só a editora mais conhecida na produção de dicionários em Portugal. Portanto, achei que era uma referência devida. E isto para fazer o paralelismo com o título que escolhi para esta comunicação, e em que, de facto, se olharmos bem, o paralelismo entre aquilo que é o código genético, como nós conhecemos, e que faz parte, enfim, dos nossos conhecimentos das ciências, e que está aí do lado direito, de facto, se nós transpusermos esta definição para a informação no seio dos projetos, chegamos à conclusão que a informação, o posicionamento da informação, as ligações da informação, a sequência com que ela é transmitida ao longo do projeto determinam a identidade, o ADN, o DNA para os nossos queridos amigos do Brasil, de um projeto, e daí se poder definir efetivamente como um código genético, porque toda a materialidade daquilo que representa o projeto está plasmado, está contemplado na informação que dele faz parte. E quando nós falamos em gestão de projeto, eu estou a falar para uma audiência muito sensibilizada para o tema, dado que esta é uma iniciativa da esfera do PMI, naturalmente que não preciso de explicar a nenhuma das pessoas que nos estão a ouvir e a acompanhar hoje o que é a gestão de projeto. Portanto, todos estamos familiarizados com as definições que todos conhecemos, dos processos, das competências, do planeamento, e depois dentro de cada uma destas esferas, das metodologias, da organização, dos recursos que utilizamos, das ferramentas que podemos recorrer, as atividades e os entregáveis, porque em última instância, num projeto de construção de uma infraestrutura, nós antes de entregarmos a infraestrutura propriamente dita, temos vários documentos que fazem parte da vida, da história dessa infraestrutura, a começar nos estudos de base em que a decisão de avançar para a infraestrutura diz respeito até ao projeto, até aos relatórios de progresso, até aos mapas de quantidades, até aos planos de trabalhos, os relatórios de progresso e por aí fora, e no ciclo de vida da infraestrutura ainda entraremos pela fase da exploração, da operação, da manutenção. Portanto, há um conjunto de documentação que contém informação, e toda ela serve no âmbito da gestão do projeto para conseguirmos definir e progredir para o atingimento de metas e objetivos. Portanto, esses conceitos eu considero naturalmente que nos são familiares a todos quantos estamos hoje aqui neste encontro, e por isso não é desses conceitos que nós vamos hoje falar, mas sim da forma como a informação, e a informação que faz parte da vida do projeto e circula ao longo do ciclo de vida do projeto, em qualidade e em oportunidade, porque eu tenho que juntar a informação correta no momento certo. Portanto, quando eu junto qualidade de informação com oportunidade de informação,
eu tenho de facto uma ferramenta poderosíssima para me determinar a substância dos projetos e para me ajudar a gerir e a atingir os objetivos e as metas, que em última instância é o nosso propósito na gestão de um qualquer projeto. E daí o foco hoje ser ao nível da informação e a forma como nós conseguimos utilizá-la da forma mais otimizada, mais estruturada, mais agregada, como vamos ter a oportunidade de ver. E aí é muito importante nós conseguirmos deter-nos um pouco na tal definição que vem do dicionário da língua portuguesa, que todos conhecemos, e que por vezes não está tão presente quanto devia em alguns dos momentos da vida dos projetos de infraestruturas. Nomeadamente porque por vezes se confundem dados com informação. E é importante nós não nos esquecermos que, e de acordo com a teoria matemática da comunicação, de facto dados é uma coisa, eles precisam de ser interpretados, precisam de ser processados, precisam de ser contextualizados e têm que se conseguir encadear uma mensagem para que esses dados, tratados, processados, interpretados, contextualizados, redundem numa informação. E é essa informação que já tem uma componente e uma característica de substância que de facto é fundamental e é importantíssima e é indispensável para a vida dos projetos e para sabermos o que é que estamos a fazer. E quando falamos em saber o que é que estamos a fazer, começamos por definir efetivamente como é que é o processo de decisão para se iniciar um projeto de infraestruturas. E logo aqui começamos com, todos nós temos exemplos do dia-a-dia que vemos na comunicação social, as discussões que por vezes se propagam no tempo e se às vezes até se eternizam sobre se deve ou não avançar para a construção de uma infraestrutura, que infraestrutura deve ser, onde é que deve ser. Tudo isto são discussões que nós vemos de uma maneira mais ou menos ativa na comunicação social e que, na realidade, não tenhamos dúvida nenhuma, a decisão de construção de uma infraestrutura é sempre uma decisão política. Não há dúvidas quanto a isso. Porque são os promotores públicos, porque as grandes infraestruturas raramente são executadas por promotores privados. Ao serem decididas e avançar-se para a construção dessas grandes infraestruturas através de entidades públicas, porque é assim que a vida do mundo está organizada, são os governos que decidem as grandes infraestruturas que os países devem construir e devem desenvolver. Isso significa que há todo um processo, desde a definição estratégica, que volto a dizer, é necessariamente política, até à definição dos requisitos, que também é uma decisão política, até à decisão, que é em si mesma uma decisão do mais político, porque a decisão de se avançar para uma infraestrutura fica agarrada ao executivo que a tomou. Da mesma maneira que, quando a mesma é concretizada, fica também uma marca muito, muito, muito forte agarrada ao executivo que a consegue inaugurar. E todos sabemos que isso são momentos importantes na vida dos governos e dos governantes nos nossos países. E daí que o papel da informação e da maneira como a informação é tratada, é conduzida, e aí nós que estamos do lado dos engenheiros e dos arquitetos, portanto, do lado técnico da questão, é muito importante que a nossa atividade, a nossa intervenção, a informação que nós produzimos seja coerente, seja robusta, seja fundamentada, e fundamentada nos preceitos técnicos, porque as decisões políticas, volto a dizer, vão ser tomadas pelos políticos e essas não nos dizem respeito enquanto nós estamos na nossa atividade, na componente técnica. Agora, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade, a nossa intervenção tem que ser produzir uma informação tão completa, tão suportada, tão robusta, tão fundamentada, que
a decisão política, seja ela qual for, jamais se possa refugiar em explicações ou desculpas, porque os estudos e os projetos tinham uma qualidade que não era suportada, não era justificada, não era fundamentada, mas sim estava condicionada à partida por um resultado que se pretendia. Isso é o pior que um engenheiro pode fazer. O engenheiro faz um trabalho, e eu, quando falo aqui em engenharia, peço desculpa aos colegas que nos estão a ouvir, que são arquitetos, que eu incluo braços abertos nesta definição, mas o que eu quero dizer quando falo em engenharia, é a engenharia no seu sentido mais lato, é o design das grandes infraestruturas. Quando nós tomamos decisões e reportamos a informação que estudamos, que discutimos, que elaboramos e que optamos, porque a vida de um engenheiro passa por diversas opções, porque não há só uma maneira correta de fazer as coisas, há várias, e nós temos de tomar opções, que essas opções sejam sempre ancoradas e sempre agarradas a decisões de caráter técnico. E se nós tivéssemos uma preocupação, ou tivermos uma preocupação maior em atuar dessa maneira, depois os políticos que tomam as decisões, com certeza que as tomarão como entenderem, mas jamais poderão dizer que o fizeram porque o estudo técnico estava enviesado. Isso é a coisa que mais me afeta, enquanto engenheiro, enquanto cidadã, é que os estudos sejam feitos a pedido. Isso deixa-me realmente assim um bocadinho à beira do ataque de nervos, e uma mulher com ataque de nervos é uma coisa, enfim, perigosa. Portanto, não queiram assistir, não queiram ver. E, portanto, é importante, e percebe-se aqui o papel fundamental de uma informação construída, verdadeiramente, para que este suporte à decisão advenha, de facto, de um trabalho sério, de um trabalho técnico, verdadeiramente. E uma das coisas importantes neste trabalho e nesta primeira fase, ainda estamos numa fase muito inicial, em que estamos a pensar em tomar a decisão e a pensar qual é que é a infraestrutura que vamos apresentar como solução possível, não nos podemos esquecer nunca de um aspecto fundamental. É que uma grande infraestrutura, e eu aqui só tenho alguns dos exemplos, mas são exemplos muito significativos das grandes infraestruturas, aeroportos, sistemas metro ou sistemas ferroviários de uma forma geral, portos, grandes sistemas de tratamento de águas e águas residuais, hospitais, barragens, são investimentos que demoram muito tempo a fazer um caminho de estudo, de decisão e de projeto e também de construção. O que significa que quando se começa a falar, quando se começa a pensar numa infraestrutura, tem que se pensar não para o momento em que a estamos a pensar, mas para o futuro. Porque quando ela chegar a ser concretizada, já vai ser futuro em relação ao momento em que ela foi pensada. E nós temos que ter a capacidade de pensar na projeção futura para que a realidade, quando acontecer, seja uma realidade ajustada a esse futuro, em que nós temos que deitar mão de todas as nossas competências e de todos os nossos conhecimentos para conseguir fazer uma projeção que não seja um disparate e que seja ajustada a uma realidade, porque podemos antecipar os dados que temos. Ninguém nos pede que vamos recorrer à bola de cristal, que isso ainda não é uma disciplina de engenharia. Na última vez que verifiquei não era, portanto continua a não ser, mas nós temos que usar todos os nossos conhecimentos, as nossas competências de predição de resultados para que efetivamente quando pensemos numa infraestrutura o façamos projetada para o futuro em que ela vai acontecer. E da mesma maneira também temos que deixar a infraestrutura, seja ela qual for, preparada para um ciclo de ampliação. Porque se nós fazemos uma infraestrutura que, ainda que pensada para o futuro em que ela vai ter lugar, já está esgotada a sua capacidade nesse momento, estamos a amputar de uma maneira muito redutora a possibilidade de ela ter um ciclo de vida mais ampliado, mais completo. E isso, devo dizer, que foi algo que eu aprendi na minha encarnação na indústria, porque na indústria é uma disciplina que nós aprendemos quando se faz uma grande unidade industrial, deixa-se espaço para outra ao lado. O ao lado não é ter um terreno com a indústria ao lado outro terreno, não, é cada elemento, cada bloco
digamos assim, dentro de uma indústria, tem na sua vizinhança espaço para duplicar. Não quer dizer que algum dia vai ser duplicada, mas essa é uma regra elementar. E, de facto, as grandes infraestruturas, pelo tempo que demoram, pelos recursos que temos que dispor para completar todo o circuito, é lamentável que não consigamos pensar a infraestrutura para um mundo que tem ele próprio um futuro. E aí começa realmente o grande caminho do processamento da informação. Como há pouco referi, quer em qualidade, quer em oportunidade. Nós temos que conseguir trazer a informação melhor que conseguirmos no momento mais adequado. E isto significa que nós temos que conseguir identificar a política estratégica, essa, como digo-se, normalmente não somos nós que a definimos, que são os decisores, os grandes decisores, que nos definem o que é que pretendem, mas a partir daí o papel dos engenheiros, dos arquitetos é fundamental para definirmos as necessidades, os objetivos, os requisitos funcionais. É muito importante e nós, como engenheiros, sabemos isso. Nós, quando pegamos em qualquer coisa, temos que perceber para que é que ela vai servir. A coisa pior é começar-se a projetar algo sem se perceber para que é que ela serve. Quem é que a vai utilizar? Quem é que é a população-alvo que vai utilizar aquela infraestrutura? Como é que a vai utilizar? Se nós não conseguirmos pôr-nos na pele do utilizador, dificilmente conseguiremos definir requisitos funcionais que depois, como o próprio nome indica, funcionam. Desculpa, é a redundância. Portanto, é muito importante nós conseguirmos perceber para que é que as coisas servem. E eu acho que isso está aí sim no nosso código genético de engenheiros. Nós temos que perceber como é que as coisas funcionam, para que é que servem, para conseguirmos começar a elaborar em cima delas. E, portanto, é muito importante eu conseguir ter este conjunto de informações e não me deter enquanto não conseguir reunir esse conjunto, para que então sim consiga levar a cabo estudos de viabilidade técnica e estudos de viabilidade económica, porque infelizmente a partir de agora os cifrões começam a funcionar, porque eu não posso fazer nada se não me conseguir acomodar dentro do padrão de investimento que tenho, porque eu gostaria muito de fazer algo para o qual não tenho recursos nem hoje, nem antecipo que venha a ter. Então eu estou a condenar à partida qualquer decisão que possa trazer. Portanto, aliás uma das alturas em que nós temos que conseguir ser suficientemente eficazes para antecipar uma ampliação, dizendo eu agora vou fazer esta infraestrutura com este nível de investimento que tenho, mas deixo-a preparada para quando tiver uma disponibilidade maior conseguir avançar, conseguir ampliar, conseguir juntar peças e funcionalidade para que a infraestrutura possa ser ampliada. E para isso eu tenho realmente, primeiro de tudo, que fazer um estudo de viabilidade económica para a infraestrutura que se pretende construir seja possível. Porque o passo seguinte, antes de avançar para o projeto, é justamente assegurar que tem disponibilidade das linhas de financiamento, porque senão isto é só uma história muito, muito bonita, mas que não chega a lado nenhum. Eu tenho que conseguir depois trazer o dinheiro que financie aquilo que já provei que é possível do ponto de vista técnico e do ponto de vista económico. E isto realmente é porventura, este ecrã que aqui está é talvez um dos mais importantes da mensagem que eu queria transmitir. É que, de facto, nós temos que conseguir juntar estudos económicos, estudos técnicos, modelos de financiamento. Atenção, quando eu falo em estudos técnicos, aliás, aqui isto é já uma chamada, digamos assim, uma chaveta que ponho aqui em relação a esta comunicação de hoje, é quando falo em estudos técnicos, quando falo em qualidade, estou a falar na competência técnica no seu sentido mais lato, ou seja, estou a pensar na infraestrutura propriamente dita e em toda a classe de componentes técnicas ou tecnológicas que contribuem para a sua execução. Estou a falar dos aspectos ambientais, estou a falar dos aspectos sociais, estou a falar dos aspectos patrimoniais, estou a falar dos aspectos de segurança, ou seja, estamos a falar da componente técnica no seu sentido mais largo. Portanto, eu tenho que conseguir ter estudos técnicos que provem que aquilo funciona daquela maneira, estudos económicos que me garantam a viabilidade, modelos de financiamento que me assegurem que eu vou conseguir
implementar e levar à prática a construção desta infraestrutura, e isto é a fase de elaboração e compilação da informação. Mas depois tem que haver um processo de validação, e esse processo de validação passa por o cumprimento dos requisitos, ou seja, ser capaz de validar que os requisitos que eu defini lá atrás, quando defini à cabeça quais eram os requisitos funcionais da infraestrutura, são efetivamente comprovados pelos estudos que fiz. Da mesma maneira que assegurar que tenho um modelo de financiamento, muito bem, mas tenho a garantia do funcionamento. E uma análise de risco que me permita saber qual é o grau enfim, de desvio que é expectável e que eu consigo assegurar, que eu consigo garantir, e o grau para além do qual eu tenho que tomar medidas, porque efetivamente se as coisas forem além disso se descontrolam. E todos nós conhecemos vários exemplos de infraestruturas cuja construção se descontrolou em algum momento do seu processo e da sua vida. E com isto nós conseguimos chegar ao momento da decisão em que há efetivamente uma configuração da infraestrutura que se pretende construir. E então entramos na fase do projeto. E quando entramos na fase do projeto, nós não podemos nunca perder de vista que juntamos a primeira sequência lógica do código genético desta infraestrutura e na gestão do projeto, já todos sabemos, e nós que lidamos com a gestão de projetos, temos que conseguir gerir, às vezes como malabaristas, a questão da qualidade, que é esta qualidade abrangente que eu referi, que reúne todas as especialidades, os custos, porque estou de alguma maneira completamente limitada pelo custo, pelo financiamento, pelo valor do investimento e pelo financiamento que temos assegurado e pelos prazos, porque naturalmente uma infraestrutura tem que servir para um determinado propósito num determinado tempo, logo há um prazo específico, aliás é um dos vetores mais importantes para o momento da inauguração, e nós sabemos que os ciclos de eleitorais ditam muito os prazos em que temos que conseguir fazer as coisas, porque há um objetivo último e não podemos nunca esquecer, é esta a realidade em que vivemos, que temos que trabalhar para esses objetivos, e portanto a capacidade que nós temos a partir de agora é de juntar todos os conceitos que presidiram à decisão de configuração da infraestrutura e levá-la para a fase de projeto, conseguindo, de alguma maneira, equilibrar estes vetores essenciais da gestão do projeto. E aí entramos nas necessidades do projeto. E as necessidades do projeto passam, mais uma vez, por necessidades de sistematizar, compilar, tratar, processar, contextualizar a informação, porque quando entramos em projeto, a primeira fase é o que nós chamamos os levantamentos de campo, por um lado, e a reunião de toda a informação disponível. E porquê? Porque o ponto de partida são todas as informações que conseguimos reunir antes de começar a desenhar, não é começar logo a fazer projeto de estruturas antes de perceber sequer qual é que é o ponto em que estamos e a informação de base que é fundamental para se construir um projeto. Portanto, todas estas, mais uma vez, toda a informação trazida no momento certo e com a qualidade necessária, e já todos sabemos e passámos por exemplos em que um projeto excelente em termos de qualidade técnica de design, de arquitetura, de cálculos estruturais, foi para o caixote do lixo, porque foi feito em cima ou numa localização para a qual não foram feitos os devidos levantamentos geológicos e geotécnicos. Então, o projeto em si não tem defeito nenhum, está maravilhoso, não é para aquele local. E quando isto acontece, além de ser um enorme desperdício, é claramente colocarmos o risco naquilo que mais facilmente se poderia ter controlado. E, portanto, isto é um bocadinho também a veia contratual que eu tenho, que é preferível sempre gastar mais tempo, eu não digo gastar, investir mais tempo na fase que custa menos alterar tudo. Ou seja, eu nesta fase do projeto fazer um bom estudo de campo, demorar mais algum tempo, investir mais algum dinheiro para se fazer os levantamentos de campo,
robustos, capazes e completos, pode-me evitar eu ter custos desmesurados à frente quando não o fiz antes e depois em obra, já com a pressão e com todos os custos de obra a acontecer, eu ter que de alguma maneira dar a volta ao projeto. E por isso, aqui a questão não só da qualidade, mas da oportunidade da informação é fundamental. E naturalmente depois que o projeto esteja a ser feito pelos diversos especialistas, mas com ferramentas e com metodologias de coordenação, de acompanhamento e de revisão de projeto. Não esperemos pelo fim do projeto para chegarmos à conclusão que aquilo tem que ser tudo refeito. Não. Este acompanhamento é fundamental, mas mais uma vez só é possível se a informação do projeto, à medida que ele for avançando, for trazida em oportunidade e com sistematização suficiente para quem o está a coordenar e a validar e a verificar se o projeto está a avançar exatamente nos termos em que avança, estiver disponível. Mais uma vez, se não for a disponibilidade da informação a salvar esta fase, nós corremos o risco de chegar ao fim e num processo de revisão chegarmos à conclusão que temos que voltar ao início e refazer o projeto todo. E por isso, o trazer informação, relatórios de progresso substanciados, informação disponível em devido tempo e com a qualidade estabelecida para o efeito, permite-nos que nós consigamos garantir que as soluções estão a ser desenhadas e estão a ser calculadas conforme foi determinado, que estamos a fazer um dimensionamento de engenharia adequado e com o recurso às ferramentas que nos permitem a melhor qualidade nesta fase, porque nunca podemos perder de vista que temos que saber o que é para fazer e quanto é que vai custar. Essa questão, a partir do momento em que nos decidem a configuração da infraestrutura, não tenham dúvidas que vamos trazer sempre às costas o que é para fazer e quanto é que vai custar fazer. E por isso, nós já nas outras comunicações dos colegas ouvimos falar bastante em BIM. O BIM hoje em dia é uma metodologia que, a ser incorporada na construção de uma infraestrutura, é desde o início, portanto é nesta fase do projeto, não tínhamos dúvidas, mas é uma metodologia que efetivamente que está disponível e é muito importante que seja utilizada, mas efetivamente só podemos tirar o máximo partido e ela só se pode transformar realmente numa metodologia integradora, não só se todo o circuito a estiver a usar, como se nunca perdermos de vista que uma metodologia, uma ferramenta, não fazem o projeto por nós. Nós temos que trazer os especialistas e as pessoas que sabem efetivamente do projeto desta ou daquela área, trabalhar dentro de um contexto tecnológico otimizado e maximizado. Mas quem faz o projeto são os projetistas. O BIM não é uma panaceia, é uma metodologia, as ferramentas e os softwares que o suportam são muito importantes, mas é fundamental que nós tenhamos a noção de que a informação é produzida e é trazida pelos profissionais de projetos, sejam os arquitetos, sejam os engenheiros. Mas se percebermos, realmente a partilha da informação, a sistematização e a disponibilização, mais uma vez a informação, são as peças-chave para que um projeto seja bem sucedido. E quando nós chegamos ao quê e quanto, fundamentalmente estamos a falar de uma peça que é fundamental em qualquer projeto de execução, ou projeto executivo para os colegas do Brasil, e que normalmente, e eu tenho imensa pena de dizer isto, mas é a realidade na esmagadora maioria dos casos, é feita à pressa, quando temos o projeto pronto para entregar, o cliente a pressionar e o mapa de medições e quantidades e preços é feito à última da hora, sem o cuidado que esta peça merece. Esta é a peça de projeto que vai ditar daqui para a frente o que é que se vai fazer, quanto é que vai custar e todos os problemas e os erros e as omissões que vamos ter em obra. Se nós não tivermos esta peça agarrada com o máximo de informação e construída da maneira mais cuidada, é a partir daqui que nós vamos ter os problemas todos. Portanto, vale a pena investir tempo, investir os melhores recursos em trazer para esta peça o melhor que a engenharia disponibiliza, a maior quantidade de informação e, sobretudo, a melhor interligação da informação para que todas as especialidades estejam coesas, não haja lacunas, não haja incompatibilidades, haja harmonização de projeto. E aí, realmente, a metodologia BIM
é uma ferramenta, é uma ajuda preciosa, mas é uma ajuda preciosa se o projeto estiver construído tendo em mente esta qualidade que se pretende. E com isto vamos minimizar erros e omissões, que em obra, quando nós estamos em obra, e se fala já em obra que tem que ser desfeita, ou que tem que ser aditada, ou que tem que ser corrigida, estamos a falar de valores que nada têm a ver com corrigir um projeto. E um projeto, se o refizer desde o início, vale a pena esse investimento para minimizar os problemas, e um desvio pequeno em obra vale muito mais em termos de dinheiro e de tempo do que um desvio gigantesco num projeto. Eu costumo sempre dizer, vale a pena fazer o projeto 2 vezes para evitar ter erros e omissões que em obra me obrigam a paragens e a desvios que já são de outra magnitude, porque a magnitude da valorização do projeto não tem nada a ver com a magnitude da valorização de uma obra. É muito importante que nós consigamos perceber isso. E, de facto, quando avançamos para a obra, já percebemos todos que a qualidade da informação para a fase da construção vem justamente da qualidade do projeto. E eu sei que estou tudo ou nada atrasada, mas nós tivemos 10 minutos de desvio ao início, portanto acho que me dão 10 minutos mais para conseguir concluir. Portanto, nós temos uma definição qualitativa, sabemos exatamente o que é para fazer e temos um bom projeto, temos uma definição quantitativa. Logo, temos a definição do investimento na infraestrutura, porque é o valor pelo qual o empreiteiro assume o contrato e que vai fazer aquele trabalho. Não nos podemos esquecer que neste circuito todo temos que continuar a ter opções e pontos de verificação, de validação e de aprovação. Ou seja, nada disto pode ser lançado ou deixado ao acaso. Este seguimento, este filtro absolutamente determinado da verificação, da validação e da aprovação em obra, nunca pode ser perdido de vista. E, portanto, encontramos os mesmos vetores da gestão da qualidade do projeto, encontramos na gestão da construção. Continua a ser a qualidade, no seu sentido mais largo, os custos e os prazos. É sempre estes 3 fatores, são sempre os mesmos, estão sempre presentes, e juntamos mais uma sequência lógica ao código genético desta infraestrutura. Porque quando avançamos para a obra, o controle da informação nesta fase amplifica-se muito, passam a existir muito mais intervenientes em presença. Qualquer alteração provoca um descontrole nos custos e nos prazos que já não são controláveis da mesma maneira que o eram em projeto, e, portanto, tudo isto vai apertando, digamos assim, o cerco. Logo, as ferramentas e os mecanismos de controle têm que ser ainda mais apurados nesta fase. E aquilo que nós percebemos é que, além do mais, nós neste momento já estamos a materializar no terreno, à séria, com muito betão pelo meio, exatamente a infraestrutura que desenhamos e que pensámos e que decidimos. Isto significa que, para as pessoas do planeamento e controle de custos, isto tem uma percepção muito fácil e muito óbvia. Para nós conseguirmos implementar este nível de controle dentro da construção, na fase da construção da infraestrutura, eu tenho que conseguir algo que ando a perseguir há alguns anos, consegui em poucos casos, e quando consegui foi uma grande felicidade, que é ter os planos de trabalhos organizados rigorosamente e escrupulosamente com a mesma organização dos mapas de medições. E eu aí sei que não há, e desculpa o termo, eu não sei se no Brasil e em Angola é conhecido, martelar é fazer cumprir à força, sem ser porque sim, é martelar os planos de trabalhos. Em boa verdade, se eu tiver um mapa de quantidades e preços bem feito, com uma designação absolutamente justaposta ao projeto e àquilo que está desenhado, às especificações técnicas, quando eu coloco o custo dos materiais, os recursos que eu vou afetar, recursos humanos, recursos materiais, os rendimentos de cada uma das tarefas e os quantificar, isso não só vai corresponder ao valor total da empreitada, como no prazo aquilo bate certinho, porque eu tenho recursos, tenho rendimentos para cada uma das tarefas, e se eu fizer as contas pelo mapa de quantidades ou pelo plano de trabalhos, vou chegar ao cêntimo ao mesmo resultado. Isto é assim o meu sonho
de um mundo feliz em que a engenharia trabalha de mãos dadas com este nível de rigor. E, de facto, se nós conseguirmos isto, eu posso garantir que não só nós começamos a ter um controle efetivo da informação na construção, e estou a garantir que aquilo que comprei, e eu agora ponho na componente do dono da obra, aquilo que eu comprei é exatamente aquilo que vou receber, dentro com a qualidade, com o custo que eu me disponibilizei a pagar e dentro do prazo que previ. Naturalmente, quando eu faço isto, e por isso é que eu pus aqui este comparativo, quer eu faça as contas a partir do planeamento, quer eu faça as contas a partir do mapa de quantidades, ou seja, duas fontes de informação. Se a informação estiver bem tratada, estiver bem trabalhada e estiver bem controlada, eu vou conseguir chegar ao mesmo resultado e consigo fazer as previsões do que está previsto em relação ao real. Eu consigo fazer a previsão de quando vou acabar a obra, quanto é que me custa cada uma das fases, e eu praticamente consigo fazer a medição da obra através do planeamento, o que é um sonho. No dia em que eu conseguir fazer isso, sou uma mulher muito feliz e venho aqui outra vez falar convosco sobre isso. Mas isto realmente é o modelo que nos deve animar e que nós devemos perseguir, porque é assim que se consegue, de facto, que a informação funcione verdadeiramente como um padrão de rigor dentro da construção. Naturalmente, quando eu falo em planeamento e controle de custos, estou a assumir algo muito importante, é que em paralelo a tudo isto estou a fazer aprovações de qualidade. Vou outra vez a dizer qualidade no seu sentido lato, porque se houver qualquer incumprimento da qualidade efetiva da construção, do material, eu não consigo aprovar o material porque ele não cumpre os requisitos que foram determinados. Se tiver uma não conformidade de ambiente, uma não conformidade de segurança, isso significa que aquele trabalho, aquele elemento da construção não responde aos requisitos que foram definidos no projeto. Logo, não está concluído e eu não o posso considerar feito, nem o posso pagar. E eu passo a ter mapas de medição em obra que, efetivamente, acompanha a execução física da obra, é acompanhada pela execução económica. E deixamos de ter coisas que já todos vimos, em que eu tenho uma obra que, no planeamento, está a 60%, mas eu já paguei 85%. Isso é que nós devemos evitar a todo custo. E quando isto for feito desta maneira, se nós conseguirmos, e depende de nós nas várias áreas onde estamos, se conseguirmos garantir esta qualidade da informação e este rigor, nós conseguimos que as medidas corretivas sejam desenhadas para corrigir aqui os desvios, que essas medidas corretivas sejam implementadas e lá está, isto não é um processo alternativo ao seguimento do planeamento e dos custos, não. Uma tarefa do mapa de quantidades ou do planeamento só está concluída quando cumprir com todos os requisitos, incluindo a correção das não conformidades. E isso significa que eu chego ao fim, quando chego à fase final da construção, em que eu tenho que fazer a lista e o checklist a ver se está tudo pronto, antes de entregar, eu tenho, de alguma maneira, o meu objetivo último, o atingimento do objetivo é entregar a infraestrutura para a fase seguinte, e eu, no meio disto tudo, eu consegui antecipar desvios, consegui antecipar as medidas corretivas para os desvios que eu projetei, de acordo com a maneira como construí a informação e como consegui utilizá-la, e, portanto, eu consigo lá chegar e consigo atingir os objetivos sem... com surpresas, porque há surpresas, a vida é assim, os projetos e a construção de infraestruturas têm surpresas, só que eu estou preparada para fazer face às surpresas, antecipo a maior parte, que é para não serem verdadeiramente surpresas, mas os problemas, não vamos dizer surpresas, vamos dizer problemas, eu antecipo-os e antecipo também as medidas corretivas para que eles deixem de ser um problema e passem só a ser um circuito de resolução. E chega à fase final da construção, que é quando eu tenho que juntar, mais uma vez, uma compilação de informação, em que eu tenho que provar que fiz os testes e a infraestrutura está apta a cumprir os requisitos que foram determinados, e lembram-se lá atrás, na configuração da infraestrutura, eu tive por base a maneira, o que é que eu queria, a maneira como eu ia querer que aquela infraestrutura funcionasse. Eu tenho que provar que fiz os testes ensaios e correspondem, fiz o comissionamento. Isto é muito importante em infraestruturas que tenham por trás conceitos de performance, e por isso é que eu pus aqui um sistema ferroviário, um sistema de metro, em que a infraestrutura, uma vez pronta, não é entregue
como é o caso, por exemplo, de uma estrada, e depois cada utilizador pega no seu carro e vai. E a infraestrutura está lá mais ou menos estática, e a performance depende mais da maneira como eu conduzo do que propriamente da maneira como a infraestrutura é operada. No caso de um sistema metro, em que toda a infraestrutura, todo o funcionamento e toda a performance depende da maneira como o sistema, que é a infraestrutura em si mesma, é operado. E tenho que conseguir juntar esta informação toda de tal maneira que no final eu tenha um manual de operação e um manual de manutenção, com critérios de manutenibilidade, com definições de disponibilidade, com critérios até que me permitem definir os contratos de manutenção e definir também como é que a entidade responsável pela manutenção vai ser avaliada, porque eu tenho a informação toda necessária e suficiente para definir planos de manutenção, critérios de manutenibilidade e definir indicadores, metas e criar até sistemas de remuneração, isso depois é para o outro webinário, sobre a maneira como eu vou gerir os contratos de manutenção e vou aplicar bónus ou malus em função da performance atingida em face dos requisitos que foram definidos. E entrego a infraestrutura para a fase seguinte da sua vida, que é a fase da exploração, da operação e manutenção. E mais uma vez encontramos os 3 vetores, que são sempre os mesmos, da qualidade, dos custos e dos prazos, e junto mais uma sequenciazinha ao código genético da infraestrutura. E, mais uma vez, consigo perceber que a compilação da informação, o seu processamento, a transferência organizada, funcional, documentável, nos circuitos corretos, com a aprovação em devido tempo, é não só a maneira de eu garantir que atinjo os objetivos na construção da infraestrutura, como me habilita de uma maneira muito mais robusta no caso de haver qualquer conflito. E o conflito pode ser com o empreiteiro, pode ser com a população, pode haver uma queixa de uma associação ambientalista, pode haver imensos episódios de claim, de reclamação que eu tenha que gerir enquanto dono da infraestrutura. Se eu não tiver feito e cumprido este circuito de informação completamente organizado, documentável, rastreável, eu não vou conseguir estar preparado para fazer face à litigância dessa reclamação. Tenho ou não tenho razão? Mais uma vez, aquilo que eu consegui provar, aquilo que eu consegui documentar é a matéria com que eu vou a seguir gerir aquilo que tiver para gerir. E isto, chegamos ao fim, sem dúvida nenhuma, percebendo que a gestão integrada da informação do projeto no seu conceito lato, numa plataforma única, integrada, no dia em que eu conseguir ter todos estes documentos, esta informação produzida com automatismos entre si, que eu faça a aprovação de um determinado material e que ele automaticamente caia num circuito onde a partir daí eu consigo medir. Porque se o material não estiver aprovado e eu quiser entrar no mapa de medições e medir em automedição esse elemento, o sistema não me permite, porque alguma coisa está pendurada. No dia em que eu consegui fazer isto, e felizmente já há modelos e metodologias e ferramentas que nos ajudam a fazer isto de forma integrada, eu não só tenho garantida a história completa, o código genético da infraestrutura, como consigo chegar ao fim com a melhor infraestrutura para servir tudo e todos. E muito obrigada por me darem este tempo para falar de uma coisa que me entusiasma muito, como acho que se percebeu. Obrigada, Ana. Conseguem-me ouvir? Excedi um bocadinho, Sílvia, peço desculpa. Não, eu adorei, eu gostei muito. Identifiquei-me aqui com alguns pontos. Queria Ainda aqui bem. agradecer à Ana e gostava aqui de realçar a oportunidade desta apresentação, não é? Em Portugal, nós estamos a preparar para discutir publicamente um plano estratégico para os investimentos até 2030 e seguramente vão entrar aqui nesta equação grandes investimentos e investimentos, imagino que também tenham construção associada. Eu queria lançar aqui uma primeira pergunta que é um desafio, se a Ana quiser, tem a ver com
a nossa gíria, não é? A nossa gíria do projeto, e o que é que nós dizemos que é um projeto, e o que é que nós podemos dizer que é um projeto. E então eu queria perguntar à Ana se concorda comigo, quando nós temos aqui, na sua apresentação, tocou aqui em 2 tipos de projetos, como eu às vezes digo, que é um projeto que nós podemos dizer que tem um P pequeno, que no fundo cobre um PEC documental que é necessário para definir requisitos, definir um plano e de suporte para uma construção. E também temos um projeto, e isto é o que nas empresas de consultoria de engenharia é chamado um projeto, o projeto de licenciamento, o projeto executivo, enfim. E temos um projeto que eu costumo dizer que tem um P grande, que abarca todo o ciclo, não é? Todo o ciclo do investimento, e a minha pergunta era se concorda com isto e onde é que termina esse projeto, porque quando nós falamos na manutenção, não é? Na possibilidade da expansão e na sua manutenção, onde é que terminou? Onde é que terminou o projeto? Terminou quando nós entregámos a chave ao nosso cliente, ou em que momento é que faz sentido dizer que este projeto terminou? Muito obrigada pela pergunta, Sílvia, e concordo absolutamente. Aliás, aquilo que está por trás desta apresentação, eu, como disse no início, não me foquei muito em definição de terminologia, porque assumi que todas as pessoas que tiveram interesse em estar a esta hora nesta apresentação estavam familiarizadas, mas é absolutamente aquilo que disse. O projeto com P pequeno, sem desprimor, é realmente o PEC documental que em cada uma das fases pode ser um anteprojeto, pode ser um estudo prévio, pode ser um projeto executivo, pode ser um projeto de licenciamento, são esses PECs documentais que fazem parte da vida do projeto com P grande, mas o projeto com P grande é realmente cobre todo o ciclo de vida desse projeto, acaba no momento em que nós colocamos fim à infraestrutura. O que significa que há projetos que vão durar muito para além em que nós participamos, em que vão durar muito para além, e oxalá que sim, muito para além das nossas vidas, da finitude a que nós estamos condenados. Porquê? Porque um projeto que ele não acaba quando se entrega depois de construído. Ele tem toda a sua utilização. Aliás, eu diria que a parte nobre da sua vida é justamente quando ele começa a ser utilizado. E às vezes nós temos um bocadinho a tendência de achar que acabamos o projeto quando entregamos a autoestrada. Não, é quando ele começa verdadeiramente, ou seja, ele começa antes, claro, mas é quando começa a fase nobre da sua vida, é justamente quando começa a ser explorado. E como, mercê deste pensamento estruturado, que oxalá que seja preservado, de que as infraestruturas têm que ser mantidas, têm que ser conservadas e, em alguns casos, têm que ser ampliadas. Isso significa que eu vou fazendo benfeitorias e intervenções de manutenção que podem prolongar a vida útil do projeto, tanto quanto seja possível, à luz da conservação dos seus próprios materiais. E é essa a razão porque nós temos uma linha, a nossa rede ferroviária em Portugal tem determinados tramos que são muito antigos e continuam a funcionar, porque em cima do projeto original foram sendo feitas benfeitorias que permitem estender a vida útil do projeto, e o projeto só verdadeiramente quando se desmantela, e eu já assisti ao desmantelamento, que foi uma coisa que me custou muito, ao desmantelamento de linhas férreas, porque embora seja engenheira química, tenho qualquer coisa no meu ADN, algum daqueles elementos e daquelas sequências que me dizem que eu sou ferroviária, porque é onde eu me sinto verdadeiramente bem e à vontade em projetos ferroviários, metroviários, coisas que tenham carris. E, portanto, eu quando vi desmantelar uma linha férrea, foi alguma coisa que me mexeu cá dentro, mas de facto esse projeto acabou aí. Esse projeto acabou aí, acaba quando deixa de ter utilidade, deixa de ser necessário, deixa de ter a função para a qual foi projetado. O projeto com um P grande, naturalmente. Ana, vou-lhe lançar aqui um desafio. Eu antes de mais, obviamente, agradecer-lhe a apresentação, foi excelente, e não resisto
a dizer que muitas vezes lança-se para a obra um projeto que não é mais do que um estudo, um projeto base, com uma legenda escrita a dizer projeto de detalhe. Não sei se concorda comigo, mas muitas vezes é isso, e que depois traz todos esses problemas que em fase de obra são exponenciais. Um problema pequeno torna-se um grande problema para gerir a execução da obra. Eu lançava-lhe aqui a questão sobre a informação. Como disse, e acho que concordamos todos, a informação realmente é crucial na gestão de projeto. E sabemos que, neste caso em particular, e como estamos aqui a participar 3 países lusófonos, mas com particularidades na linguagem, mais importante ainda é a comunicação, não é? É agarrar a informação e conseguir comunicar. Como é que se posiciona, ou como é que se consegue, como é que uma empresa consegue gerir a comunicação com esta diversidade quando, por exemplo, decide investir ou participar em projetos noutros países, pode ser no Brasil, em Angola ou noutros países lusófonos? Qual é a sua ideia de como é que se aborda esta questão? Obrigada por esta pergunta, porque me dá especial gozo poder partilhar uma experiência que tenho, precisamente porque já participei em projetos para vários países, incluindo Angola, incluindo o Brasil, que estão nesta intervenção. E há um aspecto que eu considero fundamental e que procura responder um bocadinho à pergunta que me coloca, que é absurdo que qualquer empresa pretenda ser projetista em qualquer país sem se socorrer de 2 ferramentas absolutamente essenciais. A primeira é o estudo. Nada se faz sem estudo. Tem que ter a capacidade de estudar aprofundadamente as regras, os regulamentos, a prática, o protocolo, porque há coisas que não estão escritas em lado nenhum, mas é a prática. A regra da arte é uma expressão que nós temos no nosso querido português, que é a regra da arte. É uma expressão que eu acho muito feliz. Porque, primeiro, diz que aquilo que nós fazemos com gosto é uma arte. Eu, que não tenho jeito para nada, a não ser para estas coisas da engenharia, fico muito satisfeita que um bocadinho daquilo que eu faço possa ser chamado arte. E realmente a regra da arte é aquilo que fica quando nada está escrito, mas toda a gente sabe que se faz daquela maneira. E ir para um país, aventurar-se a ser projetista, sem ter a capacidade e a disciplina de estudar os regulamentos, as leis, os processos, a maneira como se projeta, como se agrupam as especialidades, parece uma coisa de sumenos importância, faz toda a diferença. Então, em projetos no Brasil, essa agregação e essa maneira como se juntam as especialidades num projeto de execução é muito diferente, em alguns casos, do que nós temos em Portugal, e é fundamental que nós consigamos estudar para estarmos preparados para trabalhar num novo país. E depois termos a capacidade, depois de fazermos o estudo, termos a capacidade de nos socorrermos de recursos de colaboradores, de profissionais locais, com quem consigamos validar se o estudo que nós fizemos foi o correto e a interpretação que fizemos foi correta. Isto de pensar que vamos orgulhosamente sós para qualquer sítio fazer projeto é só uma enorme dimensão da ignorância de quem faz isso. E nesse aspecto eu devo dizer que os portugueses são particularmente preparados para chegarem a um sítio e se misturarem no sítio. E isso acho eu que é uma das características que melhor é utilizada pelas nossas empresas de engenharia que vão além fronteiras, porque efetivamente temos essa enorme capacidade de perceber. Às vezes não somos muito estudiosos, mas somos muito determinados a nos misturarmos e, portanto, compensamos alguma da falta de estudo com a miscigenação. E como estamos lá e somos suficientemente humildes para ouvir o outro, conseguimos, e somos algo engenhosos, conseguimos com alguma facilidade captar aquilo que efetivamente é necessário para sermos projetistas nesses países. Mas eu diria que como sou muito cartesiana, gosto muito da parte do estudo. Portanto, estudar muito e depois ouvir
os profissionais locais. Ninguém pense que chega a algum sítio e é rei ignorando os que lá estão. Isso não existe. Não existe. E mesmo com a globalização, está tudo na net. Não, não está tudo na net. Há coisas que só se percebe se nós trabalharmos com os profissionais locais e, portanto, o conselho que eu dou é preparem uma equipa, mas façam uma equipa mista entre pessoas que vão daqui, ou de Angola, ou do Brasil, ou de outro país qualquer, para o país de destino. Obrigada, Ana. Eu fazia agora aqui uma ronda pelas perguntas que temos no nosso chat e a primeira que me aparece aqui é dirigida pelo Marco António Portugal e que diz assim: parabéns pela palestra, excelente abordagem para o tema. Uma pergunta: há em Portugal exigência nas licitações públicas de haver um estudo de viabilidade? Na lei brasileira não temos tal exigência e as decisões políticas prevalecem. E aqui eu gostaria só de acrescentar aqui só um ponto que tem a ver com se vale a pena nós investirmos nesta fase dos estudos que a Ana falou, fazermos a validação dos próprios estudos e, no fundo, a triagem de algumas opções para quando vamos para um investimento ou para uma validação das melhores opções, já termos limpo algumas das variáveis que depois podem ficar embaraçosas se avançamos para uma fase de obra. Portanto, a sua pergunta tem duas componentes. A primeira é, não, em Portugal também não existe uma obrigação de, quando se publica uma licitação pública para a construção de uma determinada infraestrutura, haver um estudo de viabilidade. Aquilo que é obrigatório é uma de duas coisas. Ou a licitação, e isso é um pouco semelhante com aquilo que se passa quer no Brasil, quer em Angola. Ou o concurso é lançado com um projeto executivo, e aí sim temos uma lei muito clara que define exatamente o que é um projeto executivo, quais são as peças que o formam e qual é que é o nível de detalhe que as mesmas peças têm que ter para ser considerado um projeto executivo, ou se o concurso é lançado com um estudo preliminar, deixando ao empreiteiro a tarefa de produzir o projeto executivo, que depois tem na mesma que ter o circuito de validação e de aprovação pelo meio. Portanto, haver um estudo de viabilidade previamente não é uma obrigatoriedade, embora seja uma prática comum, que em projetos de grandes infraestruturas os promotores peçam, como primeira peça a produzir pelo projetista, peçam um estudo de viabilidade. Depois a seguir um estudo prévio e finalmente o projeto executivo, ou seja, é na configuração da licitação, do concurso, que isso é determinado, mas pode ser lançado pedindo apenas um estudo prévio ou um anteprojeto e um projeto de execução, ou seja, de entre as várias opções das fases de projeto, desde que o promotor peça exatamente aquilo que quer, ele pode pedir todas, até pode pedir o estudo preliminar, o estudo prévio, quanto projeto e projeto de execução, ou pode só pedir o estudo prévio e o projeto de execução, ou um estudo de viabilidade, um estudo prévio e um projeto de execução. Não há obrigatoriedade quanto à necessidade imperiosa de se contratar um estudo de viabilidade dentro do pacote. Agora, aquilo que acontece é que quando o estudo de viabilidade não é incluído, um projetista que depois não queira ter que refazer o mesmo projeto 20 vezes, faz à cabeça, e isto agora responde um bocadinho à segunda parte da pergunta que a Silvia colocou, faz um estudo prévio que na realidade tem uma componente de análise de viabilidade. E quando, como um estudo prévio, é por definição a colocação de mais do que uma opção para a mesma funcionalidade, para que o promotor, o dono da obra, possa escolher e depois a partir daí o projeto executivo caminha naquele sentido, é óbvio que mesmo que o estudo de viabilidade não tenha sido incluído, se o projetista não quiser, em vez de fazer 3 opções, ter que fazer 30, faz um estudo de viabilidade que leva ao cliente para poder ser validado. E isso é a forma correta de se fazer, para depois a seguir não ter que fazer a mesma coisa 30 vezes e os recursos vão todos ao ar, porque quando se faz
a valorização de um projeto, conta-se com uma média de 3 soluções, se depois tivermos que fazer 30, não há orçamento que resista, não é? Portanto, é um bocadinho o consenso dos próprios projetistas fazerem isso. Ana, eu lanço-lhe aqui mais uma pergunta aqui do nosso chat, neste caso a pergunta do Hermenegildo Lemos, em que diz que realmente o investimento em infraestruturas é bastante oneroso, mas é evidente, pode ser privado ou estatal, e a pergunta é do ponto de vista do retorno do investimento, se tem havido dificuldades em Portugal na origem do mesmo investimento. O retorno do investimento em termos depois eu não sei se percebi bem a pergunta. Investimento financeiro, presumo eu. Certo, mas quando fala o retorno nem todas as infraestruturas têm uma capacidade de retorno por si só. E isso depende muito do tipo de infraestrutura. De uma forma geral, as infraestruturas, por exemplo, as infraestruturas de transporte coletivo, que assumem um papel social dentro da configuração de Portugal e da legislação portuguesa e da nossa Constituição, são subvencionadas, o que significa que jamais aquelas infraestruturas se vão conseguir pagar a si próprias, num tempo que seja o tempo normal. Porquê? Porque quando estivermos a chegar ao retorno do investimento, está na hora de voltar a fazer investimento para conseguir, com uma estratégia de manutenção e de conservação de largo espectro, estar a manter a infraestrutura e a ampliá-la. Mas isso decorre da configuração da infraestrutura como uma disponibilidade social. Ou seja, uma linha de caminho de ferro é vista em Portugal como um bem social que tem que se disponibilizar à população e, portanto, há uma perspectiva de qual é que é a capacidade de cobertura dos custos pelas receitas que a infraestrutura gera, mas jamais é visto como um retorno total num prazo dentro do qual não seja possível fazer investimentos de grande monta que volte outra vez não é conta quilómetros, mas é o conta euros ao zero. Portanto, mas isso tem muito a ver com a formulação social e das infraestruturas no nosso país. Por exemplo, se eu estiver a ver uma infraestrutura, como é o caso de uma barragem, em que o mercado da energia no nosso país é privatizado, naturalmente que as entidades promotoras da construção de uma barragem para produção hidroelétrica vão conseguir, na venda dessa energia, que é uma venda no mercado liberalizado, vão conseguir o seu retorno dentro do período de retorno do investimento que consideraram. Porquê? Porque a venda da energia, a partir do momento em que passou a ser uma venda no mercado aberto, permite ao promotor fixar o custo que bem entender para conseguir o retorno desse investimento no prazo que definiu. Portanto, há mais do que uma maneira de fazer as contas em relação a esse retorno. Ok, faria aqui uma última pergunta antes de fecharmos e não resisto à tentação de pegar aqui no tema do planeamento e de pegar no tema do planeamento pela forma como nós muitas vezes vemos os planeamentos serem construídos, que é, sei lá, agora vai entrar betão, depois vão entrar alvenarias, depois vai entrar eletricidade, ou seja, tenho um planeamento feito com base em especialidades e não tenho um planeamento feito com base em work packages ou deliverables, se quiser. E eu gostava de lançar aqui este teaser, não é, para a Ana. Porquê que acha que isto é assim? Quer dizer, quando nós fazemos um planeamento com base em especialidades e se eu vou dizer, quando estou a fazer a monitorização deste plano, que esta especialidade está a 20% ou a 30%, o que é que isto me diz em relação àquilo que eu tenho que entregar ao cliente e porque é que faz sentido inverter a forma como fazemos como
tipicamente a construção faz o planeamento, para obter melhores resultados, para monitorizar melhor, para dar mais visibilidade a como é que vamos chegar ao fim desta obra, em que prazos, com que custos, e no fundo trazer aqui uma maior transparência, não é? A este exercício, que é o exercício de planear, mas depois de seguir o planeamento e fazer com que ele seja realmente executado, que haja uma adesão ao plano. Uma adesão ao plano, sobretudo. Sílvia, eu infelizmente, eu que sou uma otimista, mais ou menos quase do DNA, também vem do código genético ser assim, é uma das áreas em que eu realmente sou mais, talvez mais pessimista, porque eu acho que há dois fatores que levam a que as coisas continuem assim. Alguma preguiça, e isso a mim entristece muito, mas é preguiça. Porquê? Na generalidade dos casos, quando eu levanto a questão, temos que mudar a lógica à luz da qual se constrói o planeamento e temos que passar a fazer de outra maneira, na generalidade dos casos, a resposta que eu ouço é: mas eu sempre fiz assim. E, portanto, tenho que dizer, olha, então lamento informar, mas foi sempre mal. Mas depois a resistência e a preguiça a mudar, porque obriga-nos a mudar toda a conceptualização, como se faz a orçamentação de obra, e os modelos que as empresas de construção têm montados têm que ser todos revistos, e isso é um investimento que as empresas, por um lado, não estão dispostas a fazer porque não estão a ver qual é que é o benefício, sobretudo porque, honestamente, para um empreiteiro, facilita muito a vida de pedir prazo e pedir trabalhos a mais se o planeamento estiver feito da maneira errada. E, portanto, como facilita muito, não há propriamente. Nós temos sempre que perceber uma coisa: para se conseguir agilizar e incentivar uma mudança, tem que haver algo que puxe por essa mudança, tem que haver uma consequência que traga o benefício a alguém para se mexer, para ir fazer essa mudança. E por isso é que eu acho que mudar esta estratégia tem que passar obrigatoriamente pelos donos da obra. E eu sempre, na minha experiência, quando trabalhei a apoiar donos de obra, os cadernos de encargos que elaboram obrigam a que o planeamento seja feito assim. E se o planeamento não estiver feito assim, a proposta nem sequer é admitida a concurso, é excluída. E aí resolve. Aí o empreiteiro já tem uma motivação para ir fazer bem, porque senão a proposta nem sequer lá chega, não chega sequer ao campeonato. Então aí vai, torce bastante, há muitos pedidos de esclarecimento, nem imagina, os pedidos de esclarecimento que há para ver se afinal se volta outra vez à modulação. Mas o móvel e o grande impulsionador dessa mudança tem que ser o dono da obra, que é o primeiro a perceber a vantagem que tem fazer isso assim. De outra maneira, o deixar andar facilita por um lado, e a preguiça também não é assim muito motivadora para se ir mudar toda uma lógica de planeamento e de orçamentação nas empresas, que eu acredito que é um investimento grande. A Ana não resiste a perguntar. Faltam os gestores de projeto profissionais a representar os donos de obra e a assessorar os donos de obra? Faltam com certeza. Eu uma vez até cheguei a dizer, quando estava mais ligada às fases de decisão ao nível governamental das decisões de se avançar para construção de infraestruturas, eu cheguei a um ponto em que cheguei a propor concursos públicos com exigências grandes para recrutar as administrações de todas as empresas públicas na área de infraestruturas. Sei que foi um bocadinho excessivo, também tinha outra idade, não sou com a idade, depois também aprendo que há coisas que se pensam, mas não se podem assim verbalizar. Hoje é uma oportunidade para voltar outra vez a verbalizar um bocadinho, mas de facto faltam gestores profissionais nas entidades, nos organismos que se decidem a construção de investimento público, sem dúvida alguma. Eu agora ia passar aqui a palavra à Isabelina. A Isabelina tem aqui uma pergunta muito pertinente que nós achamos que deve ser ela própria a fazê-la, mas deixa uma provocação. E o Agile na construção civil? Isabelina.
Olha lá, eu tenho várias perguntas, não sei qual é que tu te referes. Eu não vou fazer mais perguntas, nós estamos já fora do nosso tempo. Estamos completamente. Mas gostava de. Sim. Ana, eu gostava de aproveitar a oportunidade, agora com o meu papel institucional aqui, porque nós temos para já dar-lhe os parabéns, porque isto foi uma apresentação excelente, basta olhar para o chat para ver como nós nos sentimos privilegiados por ter tido esta sua apresentação, e portanto, mais uma vez, em nome do PMI Portugal, e dos nossos parceiros de Angola e de São Paulo, eu agradeço ter aceito este convite. E eu agora faço este agradecimento num registro muito pessoal, porque eu estava a ouvi-lo embevecida e estava a navegar sobre o meu estudo e a minha experiência prática, que vai da gestão de portfólios à gestão de projetos. Portanto, quando você fala de estratégia, e até à decisão, eu vejo a gestão de portfólios com a decisão go, no go. Quando fala da política ao financiamento, eu vejo os business case e os projetos de viabilidade e as preocupações com o financiamento. Quando fala de projeto de execução, a gente tem o nosso plano detalhado e estava ali tudo, e portanto, e depois ocorreu, mas é que o PMI até fez um standard do PMBOK para a construção civil, não é? Porque é uma área tão importante para a gestão de projetos, que o próprio PMI entendeu adaptar o standard PMBOK às especificidades do setor da construção civil. E lembrei-me de que o BIM é uma metodologia de produto, de produto ou de negócio, que incorpora e que está completamente compatível com uma abordagem geral de gestão de projetos, como aquela que nós estamos no nosso standard. Portanto, isto para mim foi uma viagem para a gestão de projetos, em que eu continuamente mapeava a sua linguagem, à linguagem da nossa gíria, e isto é para nós muito importante, não é? Poder perceber como é que os mesmos conceitos, as mesmas estratégias e ferramentas são consensuais entre nós, não é? E, portanto, precisamos de bons gestores de projetos e bons gestores de projetos experientes também na construção civil. Muitíssimo obrigada, sinto-me privilegiada e passo a palavra ao André, suponho eu, não é? Agradecendo também nos ter dado esta oportunidade e estarmos aqui a colaborar. Muito bem, retornando, agradeço a todos aí pela participação, espero que tenham aproveitado bastante esta ocasião. Obrigado, Ana, por enriquecer tanto a vida de todos nós, com tanto conhecimento e tanta experiência, e espero encontrar com todos vocês na próxima quinta-feira, com a mediação do Eduardo Militão, e teremos, então, os nossos 3 palestrantes novamente. Eduardo, passa o seu recado aí agora. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde. Obrigada, eu é que agradeço. Muito obrigada. Brilhante, Ana. Obrigada. Vamos lá. Obrigado, André. Obrigada. Muito obrigado aí a Ana Madeira, que fechou com chave de ouro aí nosso terceiro dia de webinar. É uma pena que a gente não tinha mais dias, né, pessoal, porque falamos sobre muitas coisas e é incrível como ainda existe muita coisa para ser falada, né? Eu acho que a Ana coroou aí as apresentações, levando o assunto para uma outra área, falou bastante dos pilares aí de prazo, custo, qualidade, fez uma amarração muito interessante com a questão da informação. Gostei muito, Ana, da tua colocação do código genético do projeto. Acho que tudo isso a gente vai estar levando aí para o último painel essa discussão. Vivemos um momento diferente, né? Vivemos um momento de possível recessão econômica, de transformação mundial. Algumas pessoas gostam de olhar o copo meio vazio, outras olham o copo meio cheio, né? Como o Marco, no dia da palestra dele, colocou muito bem, haverá invariavelmente uma enxurrada de investimento na área de projetos. Hoje todo o recurso aí mundial está represado em investimento seguro, como o dólar e o ouro. Seja na iniciativa pública ou na iniciativa privada, é difícil a gente não apostar que vai haver um aumento de exigência de competitividade e a questão de corrupção e algumas coisas que foram faladas de forma velada aí durante o nosso webinar, que infelizmente é uma realidade do setor da construção civil na área pública, está sofrendo uma fiscalização diferente. E eu, pessoalmente, gosto de apostar que também os políticos estão com margens mais apertadas. Eles precisam entregar mais com menos. E isso é uma janela de oportunidade.
aproveitar para a gente discutir os próximos passos do setor no nosso próximo encontro. Eu quero que a gente fale um pouco sobre o movimento de inovação. Acho que essa provocação de técnicas ágeis é muito bem-vinda para a gente discutir no nosso próximo encontro. E, acima de tudo, esse intercâmbio excepcional que está sendo feito entre os 3 países. Eu acho que isso já é fruto dessa pandemia, né? A gente deve isso à situação, né? Senão, quem sabe, talvez a gente não tivesse organizado esse encontro. E o quanto isso é importante para a gente se conhecer, ver o quanto a gente é similar em alguns aspectos, diferentes em outros aspectos, mas estamos unidos pelo idioma. Acredito, Ana, que também nós brasileiros somos bastante adaptáveis ao sítio, assim como creio eu que os angolanos também, só pela simpatia do Manda, já dá para perceber que ele não arruma confusão em nenhum lugar que ele vai, só faz amigos. Então, é isso aí. Convido a todos para estar presente conosco aí na próxima quinta-feira. Muito obrigada. Com certeza. É isso aí, queridos. Alcides está por aí, não? 24%. 24%. Você não tinha falado no começo, Alcides. Nós iniciamos, você entrou um pouquinho depois. Parabéns. Eu prometi que tinha... Alcides. Eu prometi que eu ia lhe passar a palavra no final aí para falar em nome do capítulo de Angola. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Primeiro tenho que dar os parabéns à Ana Madeira. Estava expectante relativamente à apresentação e a expectativa foi satisfeita. Ana Madeira, muito obrigado, muitos parabéns. Foi muito boa apresentação. Penso que a fasquia está alta, né? Agora estamos aqui à espera que na próxima semana a gente tenha aqui o remate, né? O remate final que vai apresentar aqui a súmula, né? O resumo de tudo que foi visto ao longo dessas últimas semanas. Eu penso que estamos todos de parabéns e apelar aqui às pessoas, os presentes, para que não faltem na próxima semana, porque vamos realmente ter aqui um dia em grande em que vão estar os 3 capítulos, São Paulo, Angola e Brasil, a poder consolidar aqui essa iniciativa que eu tenho a plena certeza que vai se repetir nos próximos anos. Então, muitos parabéns a todos e Ana Madeira, novamente, já sou teu fã, Ana. Obrigada. E agora, para fazer as honras do anfitrião do dia, passo a palavra para a Isabelina, então, para encerrar em nome do PMI Portugal. Por favor, Isabelina. Uma boa tarde a todos e uma boa noite para o pessoal de Portugal e Angola. Eu não vou ocupar-vos mais tempo. Muito obrigada pela vossa participação. Eu acho que ficamos todos com imensa vontade de regressar rapidamente ao nosso próximo painel a 3 e até lá, obrigada a todos. Espero que tenha sido muito útil e parece que foi. Aprendemos todos imenso. Muito obrigada, Ana, do coração. Obrigada a todos. Uma boa tarde e até quinta. Boa tarde, Ana. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Brilhante. Obrigada. Obrigado. Brilhante, sim. Muito bom. Esperamos vocês na próxima semana. Isso aí.